Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindas a mais uma aula de Ao Encontro da Felicidade. Espero que estejam todos bem, que se estejam a sentir bem, que estejam animados nesta época mais difícil da pandemia. E a propósito de pandemia, eu gostaria de, antes de começar esta aula, que aliás vai se dedicar aos processos neurofisiológicos que dão origem às emoções, e que vai, portanto, ser, digamos assim, uma continuação das aulas que estávamos a dar antes desta pandemia começar, mas que não há problema nenhum. As pessoas que não assistiram a essas aulas, não vou trazer aqui nada que exija conhecimentos anteriores. Portanto, esteja à vontade, não há problema absolutamente nenhum. Mas como eu estava a dizer, antes de começar a aula e a propósito da pandemia, eu queria referir aqui um aspecto, discutir convosco um aspecto que me está a preocupar. Isto vem a propósito de algumas pessoas, que incluem jornalistas, fazedores de opinião, pessoas nossas conhecidas, familiares, etc., de algumas pessoas estarem a facilitar relativamente aos cuidados de proteção em relação ao Covid-19. Porquê? Porque acham que não devem submeter-se ao medo. Que o medo não deve dominar a sua vida. Ora, eu gostaria que me acompanhassem nesta reflexão. Reparem que o medo, ter medo do perigo, nunca pode ser mau. Porque o medo do perigo funciona a favor da nossa sobrevivência pessoal. E no caso do Covid-19, funciona também a favor da sobrevivência dos outros. Em particular, dos mais idosos, dos mais velhos, que são populações de grande risco face a este vírus. O que é mau, o que é verdadeiramente mau, é ter medo do medo. E porque é esse medo do medo que nos leva a querer suprimir o medo. E é, portanto, o que faz alguns dizer: eu não posso deixar que a minha vida esteja dominada pelo medo do Covid-19. Eu e a minha família vamos passar a andar à vontade, mais à vontade. Se acontecer alguma coisa, olha, paciência. Ora bom, vamos refletir um pouco sobre isto. É como se. Vou fazer uma comparação. É como se um pardal dissesse: eu não posso deixar que o medo dos gatos domine a minha vida. A partir de agora, não vou dar mais atenção a gatos. Nem vou deixar que os meus familiares, os meus filhos, deem atenção a gatos. Se acontecer alguma coisa, paciência. Ora, seria isto uma atitude sensata? Reparem que o gato é para o pardal aquilo que o Covid-19 é para nós. Ou seja, um perigo que não se vê, que pode aparecer a qualquer momento e que, quando o faz, a nossa sobrevivência é posta em perigo. A nossa e a dos que nos são próximos. A pensar um pouco nisto e a refletir antes de nos relaxarmos. Nós temos que pensar que então aqui no Algarve, em que recebemos muitas pessoas, não só de todo o país, mas como de outros países também, que não sabemos que cuidados têm, que cuidados é que vêm. Temos agora recentemente a experiência de Lagos, que não é uma boa experiência, e portanto, atenção e muito cuidado. E vamos passar então à nossa aula da maneira habitual, começando com a nossa citação hoje. É uma citação muito simples, é apenas uma citação de introdução à nossa aula. Diz ela que o nosso cérebro é a fábrica das nossas emoções. É de Miguel Ángel Ruiz. O nosso cérebro é a fábrica das nossas emoções. E é sobre isto que, como eu vos disse no início, que a nossa aula vai tratar. Nós vimos nas últimas aulas o papel fundamental que as emoções têm nas nossas vidas e como elas podem enriquecer os relacionamentos que temos ou que iniciamos. E, em particular, debruçámos sobre uma das suas vertentes mais importantes, a da comunicação. Um aspecto que me pareceu muito importante para o bem-estar de todos nós nestes tempos de pandemia. E por isso é que eu tratei dele. Agora vamos, como disse, retomar o curso habitual das nossas aulas e vamos tentar responder à grande questão de como podemos não ser vítimas impotentes das nossas emoções. Porquê que é a grande questão? Porque nós, estando bem fisicamente, aquilo que logo a seguir nos incomoda, nos custa a suportar, são as nossas emoções menos boas. E nestas últimas aulas avançámos com uma estratégia, aliás, muito importante, que nos ajuda a lidar com essas emoções menos boas. Como se recordam, é falarmos sobre essas nossas emoções.
E como para alguém falar tem de haver alguém que ouça, tratamos não só de como falar, mas também de como ouvir, como podemos ser bons ouvintes. Mas como é de supor, muito mais há que se pode fazer. Farei aqui agora uma brevíssima e certamente imperfeita, porque é demasiado sumária, uma brevíssima resenha de como é que a psicologia procurou responder a este problema da gestão de como lidar com os estados emocionais, principalmente os negativos. Porque podem ser positivos, não se esqueçam. Há estados emocionais positivos que podem ser perturbadores. Okay? Basta lembrarmos na perturbação bipolar, quando a pessoa está na fase não deprimida, está completamente cheia de emoções positivas. E isso pode ser perturbador, e é normalmente perturbador nessas pessoas, tanto para o seu estado mental como para a sua vida no exterior. Portanto, isto pode ser para ambos os lados, não se esqueçam, eu tenho referido isso várias vezes. Bem, uma das primeiras respostas que a psicologia encontrou foi, como vocês estarão a imaginar, foi pela mão de Freud e pelos psicanalistas. E como é que o que é que ele propunha? Propunha que procurássemos ganhar consciência da nossa vida interior, do que a formou desde a nossa infância, e depois ir falando e elaborando sobre essa consciencialização. Mais tarde, na segunda fase, a psicologia, agora pela mão dos comportamentalistas, considerou que este problema se resolveria alterando o contexto exterior em que a pessoa vivia. Por outras palavras, eles propunham que, mudando os estímulos que atingiam a pessoa, se mudavam as suas respostas comportamentais. E dentro destas respostas comportamentais, também os nossos estados interiores. Mais tarde, vieram os cognitivistas propor que, mudando os nossos pensamentos e as nossas crenças, conseguiríamos controlar melhor as nossas emoções. Logo a seguir, estes dois últimos grupos, comportamentalistas e cognitivistas, juntaram-se, associaram esforços e deram origem a um conjunto muito vasto de terapias, chamadas cognitivo-comportamentais, que são talvez as terapias que mais sucesso e mais reconhecimento oficial tiveram. Claro que em cada uma destas fases o sucesso terapêutico nunca foi total, foi sempre moderado. E os psicólogos e psiquiatras nunca se permitiram estar satisfeitos e continuaram sempre a procurar novas e melhores respostas para as aflições mentais da humanidade. Atualmente, nós estamos a passar por uma nova vaga, mais complexa, mais rica, que integra não só estas correntes anteriores, que é muito interessante, como ainda engloba algumas outras vertentes que tornam estas terapias, esta visão do ser humano muito mais interessante. Engloba o que também, para além das correntes anteriores que falámos, engloba contribuições de outras correntes que não foram aqui referidas, as correntes, por exemplo, humanísticas, as correntes existencialistas, isto dentro das terapias, claro, não é da filosofia. Englobam conhecimentos e práticas da psicologia oriental, em particular dos diferentes budismos, e isto é de facto uma novidade na psicologia ocidental, e ainda engloba os aportes trazidos quer pela neuropsicologia, quer pela psicologia evolucionista. E a perspectiva que eu aqui vou apresentar está completamente mergulhada nesta nova corrente mais atual. E assim, o mecanismo de gestão das emoções, que eu vou apresentar mais tarde, é um mecanismo de gestão das emoções que nos vai ajudar imenso, não só a perceber, mas também a lidar com as emoções, provém, por isso, de uma convergência dos pontos de vista das neurociências e da psicologia evolucionista. Mas inclui também, claro, os contributos das outras correntes. Não pode passar à margem dessas outras correntes. E aproveito aqui fazer um à parte, para que já me aconteceu, enfim, for sendo feita esta reparo, aproveito para me dirigir aos que consideram que uma visão evolucionista da vida na Terra é equivalente a uma visão ateísta. Eu começo por dar a palavra a Charles Darwin na sua autobiografia, e eu vou ler este excerto. Tenho a impressão
de que outra fonte de convicção da existência de Deus, ligada à razão e não aos sentimentos, tem muito mais peso. Ela decorre da dificuldade, ou melhor, da impossibilidade de conceber este universo imenso e maravilhoso, inclusive o homem com a sua capacidade de voltar os olhos para o passado remoto e para o futuro distante, como um resultado do acaso cego ou da necessidade. Ao refletir deste modo, sinto-me obrigado a buscar uma causa primária, dotada de uma mente inteligente e até certo ponto análoga à do homem, e mereço ser chamado de teísta. Charles Darwin depois, na continuação deste trecho, explica porque é que ele se foi tornando agnóstico. Mas este argumento que eu acabei de ler, que ele aqui apresenta, é de facto muito interessante. A ciência, ao procurar revelar como funciona o mundo e o homem, quase torna impossível, como ele diz, pensar que tudo isso resultou do acaso. Além disso, parece-me a mim pessoalmente, também que contribui muito mais para a glória de Deus a ciência ter descoberto a absolutamente extraordinária e maravilhosa complexidade que levou ao aparecimento do homem, do que o relato, e perdoem-me, seco, que eu digo seco, que a Bíblia dá. E passo a citar. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. E ponto final. Está aqui. A visão que a ciência dá é muito mais maravilhosa, muito mais rica e, como eu digo, eu acho que revela muito mais a glória de Deus do que desta simples frase, ou três simples frases. Eu quero com isto mostrar apenas, não quero convencer ninguém, mas é apenas que não há incompatibilidade entre aquilo que a ciência descobriu e uma crença em Deus. E é por isso que eu vos desafio a acompanharem-me neste trajeto desta aula, de mente aberta e sem preconceitos, que possam prejudicar, atrapalhar a compreensão da visão científica de como nós funcionamos. E antes de apresentar aquele mecanismo de gestão das emoções que eu falei há bocadinho, eu queria começar por esclarecer alguns pressupostos que estão na base daquele mecanismo. Estes estão imbuídos, como já disse, das descobertas feitas pela neuropsicologia e pela psicologia evolucionista. A ideia de base, começando por uma ideia de base muito simplificada, se pudesse pôr numa fórmula, eu diria o seguinte. Todos temos um sistema nervoso, e em particular um cérebro, que evoluiu ao longo de milhões de anos, que é a fonte de inúmeras funções do nosso corpo e que é especialmente sensível ao contexto social em que estiver a viver. Esta é a ideia base, muito resumida, muito condensada, de tudo aquilo que eu vos vou agora passar a falar. É que o cérebro humano é, na verdade, o órgão que medeia todas as emoções, pensamentos e comportamentos. Além disso, ele é responsável por milhares de funções complexas que caracterizam o que nós somos e o que nós fazemos como seres humanos. Com um cérebro complexo e uma sociedade cada vez mais complicada como a nossa, eu acho que nos parece evidente que já não chegam as soluções simples dos antigos para sermos mais felizes. Portanto, já não chega à espontaneidade. E há um treino que o nosso cérebro precisa de fazer para lidar com estes novos desafios tão mais complexos. Mas para isso é necessário que primeiro tenhamos um conhecimento mais exato de como o cérebro funciona. Ora, um cérebro é constituído por cerca de 86 mil milhões de neurónios. Neurónios estão distribuídos em mais de 100 tipos, mais de 100 espécies diferentes. Para cada neurónio há células de apoio e nutrição igualmente importantes, chamadas células da glia. E à medida que vamos crescendo desde o útero materno, todas estas células se vão organizando em redes, dando origem a sistemas altamente especializados. E assim, estes sistemas são constituídos, portanto, por conjuntos de neurónios que se interrelacionam entre si, trabalhando todos para a mesma finalidade. Os neurónios transmitem mensagens entre si, usando mensageiros químicos
vocês já conhecem, chamados os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, enfim, pronto, esses todos. Neurotransmissores que são libertados de neurónio para neurónio, constituindo ligações entre eles, que são chamadas as sinapses. Estas sinapses, em conjunto, criam redes, no fundo, sistemas que dão origem a todas as funções do cérebro. Por exemplo, entre essas funções temos os pensamentos, os sentimentos, os movimentos, as sensações, as percepções, etc. Os neurocientistas agrupam estes sistemas do cérebro em zonas. Já vimos uma possível divisão numa aula anterior, proposta, não sei se recordam, por Paul MacLean. Anote-se que, na realidade, o cérebro não está dividido em zonas, em regiões. Trata-se apenas de modelos. Não é? E apesar dos modelos nos apresentarem fronteiras, a realidade não é assim tão clara. Mas serve para percebermos e para podermos lidar com os conhecimentos que temos do cérebro. Ora, segundo estes modelos, o cérebro encontra-se organizado de dentro para fora. As partes mais profundas, como o tronco cerebral e o diencéfalo, são as mais simples e são as que evoluíram primeiro. Não se esqueçam que o nosso cérebro, aquilo que eu disse atrás, é o resultado da evolução de milhões de anos. Elas são também, estas zonas mais profundas, são também as primeiras a se desenvolverem na criança. Partilham uma organização semelhante com criaturas mais primitivas, como os répteis. Isto tem a ver, lembram-se, com o cérebro reptiliano do modelo de Paul MacLean. À medida que vamos caminhando mais para fora do nosso cérebro, surgem partes mais complexas, como por exemplo o sistema límbico. Estas regiões médias, podemos chamar assim, do cérebro, são parecidas com as que se podem encontrar nos gatos e nos cães. É aquele cérebro dos mamíferos inferiores do modelo de Paul MacLean. As zonas mais exteriores, o córtex, partilhamos apenas com os macacos e com os grandes símios. A parte do cérebro que é especificamente humana, então essa é o córtex frontal. Esta parte aqui da frente. Embora interligadas, cada uma destas regiões controla um determinado conjunto de funções. Assim, por exemplo, o tronco cerebral tem funções regulatórias sobre a temperatura do corpo, o ritmo cardíaco, a respiração e a tensão arterial. O diencéfalo e o sistema límbico lidam com as respostas emocionais que condicionam o nosso comportamento. O medo, a raiva, o amor, a alegria, por exemplo. A parte mais exterior e mais elevada do cérebro, o córtex, regula as funções humanas mais complexas, como o discurso e a linguagem, o pensamento abstrato e a imaginação, o planeamento e a tomada deliberada de decisões. Tudo em zonas diferentes, mas na parte exterior. Todas estas partes, claro, trabalham, como eu já disse, interligadas e, portanto, nenhuma é responsável apenas por si própria, com exclusão das outras partes, por qualquer dos comportamentos que uma pessoa possa ter. Elas estão sempre interligadas entre si. Mais algumas ideias importantes a ter em conta. Como já vimos, partilhamos com outros seres vivos não só algumas regiões do cérebro, mas também as emoções e os apetites, as apetências que sentimos. O que nós, como seres humanos, acrescentamos foi a capacidade de, por exemplo, isto é muito importante, é um exemplo apenas, pelo exercício da imaginação, nós conseguirmos ativar emoções, conseguimos ampliar emoções sem necessidade de qualquer causa concreta próxima. E com um efeito posterior muito notório nos nossos estados mentais, corporais e comportamentais. Pensemos, por exemplo, no que nos acontece quando estamos com fome e nos pomos a imaginar pratos deliciosos. Apesar de não termos nenhum alimento real à nossa frente, o nosso corpo reage logo com o aumento da saliva, por exemplo, ou com a produção de ácidos no estômago. Todos nós já tivemos essa experiência. Esta capacidade é, de facto, única no ser humano. E devido a estas novas capacidades, surgem a todos, em algum momento das nossas vidas, estados psicológicos que nos podem perturbar. Na verdade, nós não os criamos do nada. Eles resultam muito simplesmente de estratégias que a evolução pôs à nossa disposição para conseguirmos alcançar a segurança física e psicológica. Segurança esta, naturalmente, muito ligada à sobrevivência. E, por conseguinte, um passo que eu acho fundamental
Eu e muitos psicólogos acham fundamental para percebermos e ganharmos distância em relação a muitas das dificuldades e dos desafios que enfrentamos nas nossas vidas, é aceitar que não somos culpados por aquilo que sentimos ou pensamos. Ou seja, aceitar esta ideia de que somos seres frutos de uma evolução que se tem vindo a desenrolar há uns bons milhões de anos, como eu já disse atrás. Ou ainda que há um fluxo de vida neste planeta iniciado num passado muito distante e que nós somos o resultado da luta pela sobrevivência da nossa espécie, tendo-nos, aliás, defrontado com milhões de outras formas de vida, 99% das quais, aliás, estão agora extintas. Portanto, estas capacidades deram-nos uma grande vantagem. Há alguns problemas e vou passar a falar deles. É outra ideia igualmente importante. É cada vantagem evolutiva que fomos obtendo e que nos deu uma vantagem para sobreviver, trouxe consigo uma desvantagem noutra área. Um exemplo disso, quando nós passámos a andar de pé, isso tornou muito mais difícil as mulheres terem o parto. Ou seja, cada resultado da evolução não é habitualmente um resultado perfeito e isento de algumas consequências negativas, não de todo. Aliás, muitas destas consequências negativas advêm do facto acrescido de que qualquer nova adaptação trazida pela evolução não substitui a anterior, mas é acrescentada às antigas que já existiam antes, podendo, portanto, criar-se conflitos entre a estrutura antiga e a adaptação nova. Como, por exemplo, nós já falámos nas aulas anteriores, ainda antes do Covid, do problema do conflito entre o cérebro antigo e o cérebro novo. Ora bem, a capacidade do cérebro novo para imaginar cenários não reais, é verdade é que pode dar origem tanto a obras de arte absolutamente sublimes, como pela interação com o cérebro antigo e das suas emoções mais negras e profundas, pode dar lugar a atos perfeitamente horrendos de vingança e de crueldade, por exemplo. Depois, uma outra ideia também importante é que, e não nos podemos esquecer disso, é que as alterações resultantes da evolução são extremamente lentas. Ou seja, mesmo as adaptações mais recentes, na verdade, surgiram há vários milhares de anos. E foram adequadas nessa altura, nos contextos de vida de então. Mas hoje revelam-se muito desajustadas. Enfim, pelo menos na nossa civilização ocidental atual, em alguns países que estão a viver vidas profundamente dramáticas, trágicas mesmo, provavelmente essas adaptações continuam a fazer todo o sentido. Mas aqui na nossa civilização ocidental, felizmente, às vezes elas mostram-se desajustadas. Eu vou dar um exemplo. Em tempos de carência, nós fomos construídos, em tempos de carência, os tempos antigos eram tempos de carência, o tempo em que éramos caçadores, durante os milhões de anos em que fomos caçadores-coletores, nós fomos construídos para comer tudo o que nos aparecesse pela frente e quando aparecesse pela frente. Porquê? Porque não tínhamos frigoríficos, não tínhamos maneira de conservar, ainda não tínhamos descoberto a agricultura. E, portanto, encontrávamos e era comer, era mesmo comer até mais não podermos. Ora, esta característica hoje em dia, que continua ainda, de certo modo, viva em nós, pode estar adormecida, mas é fácil ativá-la. E ativá-la como? É muito fácil. Técnicas engenhosas da promoção de consumo financiadas pela indústria alimentar sabem como ativar essa nossa vertente. E isso traz-nos, portanto, essa característica traz-nos mais problemas do que os que resolve. E é por isso que nos tempos atuais temos surtos quase epidémicos de obesidade, de diabetes, de doenças cardiovasculares, etc. Por isso há quem diga mesmo que a grande fonte das nossas dificuldades atuais, psicológicas, é vivermos no século XXI com o cérebro da idade da pedra. Bom, é uma brincadeira, mas de alguma forma tem um fundo de verdade. Uma outra ideia muito importante também a ter em conta é o facto comprovado, e está perfeitamente comprovado,
de sermos profundamente modelados pelo meio em que nascemos e em que somos criados. E isto com implicações profundas, passa a redundância, até na própria maturação fisiológica do nosso cérebro. Nascer e ser criado em famílias cuidadoras ou em famílias abusadoras influencia de forma diferente e radical como o nosso cérebro se desenvolve e como são acionados os nossos comportamentos. Por outras palavras, o nosso cérebro é verdade que tem predisposições genéticas que foram definidas pela evolução, mas essas predisposições são delicadamente sensíveis às pessoas que nos rodeiam e ao que nos acontece, principalmente nos nossos primeiros anos de vida, mas não só. E aqui chegamos a duas questões que não podemos deixar passar em branco. Uma é que o funcionamento do cérebro se baseia na acumulação e não na substituição, tanto a nível fisiológico, como já vimos, como a nível psicológico. Assim, a partir do momento em que, já tínhamos falado disso atrás, não é? As novas adaptações não vêm substituir as antigas, acrescentam-se, acumulam-se com as antigas. Bom, mas no aspecto psicológico, assim, a partir do momento em que se estabelecem determinadas associações no nosso cérebro, elas já não vão desaparecer. Nenhuma terapia conhecida consegue desfazer essas associações, a menos que sejam muito fracas e muito efêmeras. Podemos é criar novas associações que se poderão sobrepor às originais para nos guiar em novas formas de agir face aos desafios que a vida nos põe. E vou apresentar um exemplo banal tirado da minha vida, mas todos podem encontrar nas suas vidas exemplos semelhantes ou parecidos. Eu sempre gostei de vinagre, mas quando era miúdo, um dia, a almoçar num restaurante, num grande grupo em que os adultos ficaram numa mesa e nós, as crianças, ficámos noutra, eu, sem a minha família dar conta, abusei do vinagre na minha comida. Eu gostava daquilo, toca de abusar. Por essa razão, ou outra qualquer, não sei, o que é certo é que passei a tarde e a noite agoniadíssimo. O resultado é que nessa ocasião, sem eu querer, associei o vinagre a uma profunda má disposição física. E criou-se-me um problema. É que eu continuo a gostar do vinagre e não o dispenso. Mas a minha primeira reação quando o cheiro, e o cheiro chega-me sempre primeiro que o sabor, por exemplo, quando uma salada é posta na mesa, e a minha primeira reação quando o cheiro chega é sempre de náusea. Sempre. Depois, por um esforço de rememoração consciente, eu compenetro-me de que gosto de vinagre. E forço-me a comer a salada. E a verdade é que depois o faço com genuíno prazer. Este exemplo, vocês encontrarão outros semelhantes nas vossas vidas, traz-nos a segunda questão que eu vos queria falar, que é a da memória. Quando nós falamos de memória, pensamos habitualmente na recordação de nomes, de caras, de conhecimentos, ou de coisas simples, como onde deixámos as chaves do carro da última vez que chegámos a casa. Mas a memória é de facto muito mais do que isso. Num certo sentido, a memória é uma propriedade de todos os sistemas biológicos. E neste âmbito claro, nós podemos defini-la como a capacidade desses sistemas biológicos conseguirem transportar ao longo do tempo alguns elementos de uma experiência ocorrida anteriormente com eles. As células têm memória, em particularmente nos seus genes. Os músculos também, como podemos observar pelas alterações que eles sofrem em função do exercício que nós vamos fazendo. Isto é, se eu começo a fazer exercício com os braços, os músculos dos braços começam-se a desenvolver, porque eles começam a recordam que está a ser exigido esforço, e eles preparam-se para esse esforço que provavelmente se irá repetir. E claro, o nosso cérebro também tem memória. É aliás assim que ele consegue que não cometamos o mesmo erro duas vezes, principalmente se esse erro tiver trazido perigo. Mesmo quando não conseguimos recordar explicitamente o episódio de perigo, visto que a nossa memória consciente tem muitas lacunas, fica, no entanto, a memória ativa do perigo. Não consciente, mas ativa. É por isso que uma pessoa que, por exemplo, tem um acidente num determinado trecho de estrada, habitualmente não se recorda de nada do que aconteceu no acidente, mas sente-se sempre mal quando volta a passar lá. E, aliás, é por isso que evita fazê-lo sempre que pode. Vamos explicar então este processo. Se duas atividades neuronais ocorrem simultaneamente sob a forma de uma experiência traumática, como por exemplo, este exemplo da imagem da estada,
e o susto com o acidente, ou a forma no cheiro do vinagre com a náusea subsequente que eu senti. Reparem, cada uma destas experiências, ou do cheiro, da náusea, a imagem e o susto, corresponde a dois sistemas neuronais distintos, mas que passaram a ficar associados. Eles antes eram separados e independentes e tornam-se, ao associarem-se, tornam-se numa só rede interligada. E quando esta rede interligada se cria, basta a estimulação de uma parte da rede, por exemplo, a visão da estrada ou o cheiro do vinagre, para ativar a outra. Ou seja, o medo desse trecho da estrada ou a náusea do vinagre, respectivamente. Ora, acontece exatamente o mesmo, não só com experiências traumáticas, mas acontece exatamente o mesmo se houver uma mera repetição de uma experiência mais banal, que não tenha nada de traumático, desde que ela ocorra um elevado número de vezes. E, por exemplo, é por isso que ao pormos ao volante de um carro ou ao subirmos para uma bicicleta, nós ativamos uma rede interligada que nos vai permitir conduzir o carro ou andar de bicicleta sem quase precisarmos de pensar nisso. E é este extraordinário poder de associação do cérebro, ou seja, a memória, que faz de nós o que somos ou o que pensamos que somos. Nós selecionamos um conjunto de memórias e com essa seleção nós construímos aquilo que nós pensamos ser. E além disso, é também este poder de associação que está por detrás de tudo o que nós somos capazes de fazer, como já vimos, desde tomar um banho até guiar um carro, por exemplo. Começam a surgir problemas quando este processo não é adaptativo. Até aqui tenho dado alguns exemplos adaptativos. Mas quando ele não é adaptativo, e aí, em vez de nos ajudar, pode constituir um obstáculo ao nosso caminho em direção a uma vida mais feliz. O exemplo, por exemplo, do cheiro do vinagre e da náusea é adaptativo se eu tiver cuidado e nunca mais abusar de vinagre. Certo? Agora, já não é adaptativo se, por exemplo, eu decidisse, não, eu não gosto do cheiro do vinagre, nunca mais vou comer salada com vinagre. E num restaurante ou numa casa em que sou convidada, aparece, eu não comeria a salada. Aqui já não seria tão adaptativo. Há situações em que esta inadaptação é bem mais grave. Ora, o problema é que este processo é um processo automático de associação. Não somos nós que decidimos quando é que pode haver esta associação ou não. E este processo é muito útil, porque o nosso cérebro não pode estar sempre a avaliar o que é que se está a passar em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que se uma determinada experiência se torna familiar, ou seja, se já se repetiu muitas vezes, o cérebro já não lhe vai dar mais nenhuma atenção especial. É o caso, por exemplo, quando fazemos o caminho todos os dias para o nosso emprego ou para o café. Podemos fazer todo este caminho e não nos lembrarmos de nada do que vimos. Porquê? Porque o cérebro não deu atenção a uma situação que é absolutamente familiar de tão repetida. Por outro lado, ele usa também essa experiência anterior que está registada para avaliar o que de novo possa aparecer. E aí sim, se algo de novo, algo de inesperado surge, ele volta a dar toda a sua atenção ao que se está a passar. Porquê? Porque o que é novo, nós nunca sabemos se contém em si algo de perigoso para nós. É só por esta razão. E mais, sabendo que o elemento que maior perigo representa para nós, na nossa vida, e o maior perigo é o próprio ser humano, como nós sabemos, infelizmente, o nosso cérebro está particularmente atento a quem de novo nos possa surgir pela frente. No tal caminho para o café ou para o emprego, nós estamos muito mais atentos às pessoas do que a quaisquer outros elementos da paisagem, com as pessoas com quem nos cruzamos, claro. Assim, as experiências que vivemos no passado, que foram registadas pelo nosso cérebro e que passaram a constituir um padrão neuronal, acabam por ser o critério que o cérebro usa para ir fazendo sentido daquilo que vivemos no nosso dia-a-dia. E constituindo também o padrão do nosso comportamento habitual, inconsciente na maior parte das vezes, porque a informação chega primeiro às partes mais primitivas do cérebro e nem sempre alcança as partes mais recentes e, portanto, mais conscientes, por razões que já demos atrás. Nós podemos, por exemplo, e agora já a um nível mais psicológico, dei exemplos com o carro, com o caminhar, que são mais comportamentais, mas agora a um nível mais psicológico,
Nós podemos ter tido uma educação mais áspera e, por efeito dessa educação que recebemos, podemos ser extremamente autocríticos e nunca nos darmos conta disso. Ou se nos damos conta disso, podemos não achar nada de estranho ou de invulgar nisso. Apenas porque tivemos essa experiência repetida e o cérebro passou a aceitar aquela experiência como uma experiência padrão. Ora, se as experiências más foram más, se as experiências passadas, peço desculpa, se as experiências passadas foram más, se foram repetidas ou se foram traumáticas, pode ser um ou outro destes casos, qualquer coisa que se assemelhe ou se relacione com essas experiências ativa aqueles padrões, sem qualquer possibilidade de controle imediato da nossa parte. Não há possibilidade. Por exemplo, eu fui mordido por um cão quando era miúdo. Quando um cão desconhecido me aparece a ladrar, eu apanho sempre um grande susto e dou um grande salto. Ou fico paralisado a suar de frio. Duas respostas que nós vamos estudar, são duas respostas quando o nosso sistema de ameaça é ativado. Eu logo a seguir até me posso rir do episódio, mas a minha primeira reação é a do susto ou da paralisação. No exemplo dado mais atrás, da sensação de mal-estar quando vejo a estrada, essa sensação de mal-estar é absolutamente incontrolável. O que eu posso controlar posteriormente é a minha resposta comportamental a esse mal-estar e, por exemplo, escolher ir mesmo por aquela estrada, a despeito do medo, embora, tenhamos que admitir, dificilmente isso constituirá uma experiência agradável, diga-se de passagem. O que isto também implica, isto tenho estado a dizer, é que as experiências negativas precoces das crianças, como eu ter sido mordido por um cão quando era miúdo, ou os adultos criticarem muito a criança, estas experiências negativas precoces nas crianças têm um impacto muito maior do que as mais recentes quando adultas, visto que o seu cérebro, o cérebro das crianças, se encontra ainda em formação. E falo aqui, claro, de experiências negativas que vão desde a negligência emocional, que não é nada de desprezar, atenção, apesar de estar a pôr isto no nível mínimo, este nível mínimo é bastante grave, até o abuso, que pode ser físico, violento, sexual, etc. Portanto, destas experiências negativas, tantas experiências que se repetiram, muitas vezes, como as que não se repetindo foram absolutamente traumáticas, é claro, isto traz problemas. Mas se juntarmos as duas, isto é, se proporcionarmos experiências que são simultaneamente traumáticas e repetitivas, então isto é o pior que podemos estar a oferecer a alguém, principalmente se for a uma criança. E infelizmente é precisamente com as crianças que é mais provável que isto possa acontecer. E isto sem elas terem as defesas que um adulto tem e sem muitas vezes poder fugir dessas experiências, que é algo que os adultos de alguma forma ainda podem. Ora, a partir do momento que o cérebro estabelece um padrão com base nestas experiências, ele vai considerá-los durante toda a vida como normais ou como naturalmente expectáveis e deixa de lhes dar atenção e provocam comportamentos automáticos que às vezes descobrimos que são inadequados e que provocam reações de grande desagrado nas outras pessoas. Por conseguinte, estejamos conscientes de que as primeiras experiências que proporcionamos à criança vão servir de base para o que ela vai ser, no fundo, no futuro. E, por exemplo, se lhe batemos, estabelecemos nela um padrão em que ela passará a considerar o mundo e as pessoas como naturalmente hostis e passará a ficar sempre à defesa. E muitas vezes, quando mais crescida, ela continuará a obedecer a esse padrão e aproxima-se de pessoas violentas ou fica ela própria violenta porque é a situação em que ela se sente confortável, habituada. É a situação familiar de base. E fica a saber que os problemas se resolvem com violência e passam a defender coisas bárbaras como para meter bom senso em alguém há que lhe bater. Ou consideram que a fraqueza e o insucesso, quando se tornam conhecidos, que são as falhas mais vergonhosas e imperdoáveis, etc, etc. Em suma, a grande lição que tiramos de toda esta aula é que nós não escolhemos nascer aqui e nesta época. Nós não escolhemos os genes e os cérebros com que nascemos.
Nós não escolhemos os genes que são ativados nos nossos primeiros anos de vida e os que não são. Não escolhemos a educação que recebemos e que modelou para sempre muitas estruturas dos nossos cérebros. Não escolhemos as emoções com que vimos equipados a este mundo. Nem sequer a forma como elas surgem e se mantêm em nós. Em suma, nós somos o resultado dos nossos genes e do contexto social em que nascemos e nos criaram. Ora, a despeito do nosso desejo de sermos felizes, muitos de nós temos emoções, sentimentos e estados de humor que não são agradáveis, que não desejamos e que mesmo assim surgem sem sabermos como ou de onde para tornar a nossa vida ainda mais difícil. Penso que com esta aula ficamos com alguma ideia sobre, pelo menos, os processos fisiológicos que lhes dão origem a estes eventos que nós não percebemos. Nós iremos continuar na próxima aula ou aprofundarmos os aspectos mais psicológicos de como alguns sistemas neuronais organizam o fluxo das nossas emoções e vamos tratar de como podemos, e iremos tratando, à medida que aprofundemos esses aspectos, iremos tratando de como podemos influenciá-los a nosso favor em direção a uma vida mais feliz. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Desejo que tenham uma boa semana, com muita saúde. Não se esqueçam, com muitos cuidados também, e que sejam felizes, no fundo. Portanto, desejar-vos, ficam aqui os meus votos de boa sorte. Hoje não de boas práticas, mas de boas reflexões, e, claro, de felicidades para todos. Muito obrigado e até para a semana.